Nós vamos finalizar então as nomenclaturas apresentadas nesse capítulo 2, falando da nomenclatura de álcoois e de aminas. Então, nesse capítulo 2, nós não vamos estudar a nomenclatura de todos os compostos orgânicos, né? Nós vamos ter estudado apenas a nomenclatura de alcanos, cicloalcanos, aletos de alquila éteres, álcoois e aminas. A nomenclatura das outras funções orgânicas nós vamos estudar em outros capítulos quando elas aparecerem, certo? Então, primeiro nós vamos definir então qual que é a função álcool para depois fazermos o estudo da nomenclatura dos álcoois. Então, são substâncias em que o hidrogênio de um alcano foi substituído por um grupo OH. Então, é como se a gente imaginasse um alcano que só tem carbono e hidrogênio na sua cadeia. Se você tira um hidrogênio e coloca um OH no lugar, você vai ter um álcool. Mas um álcool também pode ser definido como uma substância onde você tem uma hidroxila ligado a um carbono saturado. Isso é importante, porque se a hidroxila estiver ligado a um anel aromático, que nós vamos ver futuramente, isso vai ser um fenol. E se a hidroxila estiver ligada a um carbono que faz ligação dupla, isso vai ser um enol. Então, um álcool tem que ter uma hidroxila ligada a um carbono que só faz ligações simples. Esse álcool pode ser classificado em primário, caso ele esteja ligado a um carbono primário, pode ser classificado como secundário, caso ele esteja ligado a um carbono secundário, ou pode ser um álcool terciário, caso esteja ligado a um carbono terciário. Tá certo? Na nomenclatura comum do álcool, como nós também já mostramos alguns exemplos, você usa o nome do substituinte que está ligado à hidroxila. Então, por exemplo, nós temos o álcool etílico, nós temos o álcool propílico, o álcool isopropílico e o álcool neopentílico. Então, nessa nomenclatura, nessa regra, eu estou usando os nomes dos substituintes a alquila que nós já mostramos no tópico 2 desse capítulo 2. Tá certo? E o álcool sempre tem a terminação ico no final do nome, essa é a regra. Bom, o grupo funcional na nomenclatura oficial da IUPAC, ela é o centro da reatividade de uma molécula. Então, o grupo funcional é a coisa mais importante na molécula. Então, esse grupo funcional, ele tem que estar ligado diretamente na cadeia principal, na hora de você nomear. E esse grupo funcional, ele tem que ter prioridade na numeração da cadeia principal, tá certo? Então, no nome sistemático da IUPAC, nomenclatura oficial, você usa um sufixo para denotar o grupo funcional. No caso do álcool, na nomenclatura oficial, esse sufixo é ol, né? Um hidrocarboneto, um alcano, termina com O, como butano. No caso de um álcool, vai ser o butanol, tá certo? Terminação ol no final do nome. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Só temos um carbono, prefixo met, que indica um carbono. Só tem ligações simples no carbono, an, e terminação ol, que esse é um álcool, então é conhecido como metanol. Já esse que tem dois carbonos, et, ligação simples an, terminação ol, etanol. Em nenhum dos dois casos é necessário numerar, porque a hidroxila estaria no carbono 1, em qualquer deles. E o número 1 é facultativo nesses casos. Já aqui, você é obrigado a numerar, porque a sua cadeia principal tem 5 carbonos. Então, essa hidroxila está ligada nesse carbono do meio, mas poderia estar ligado no carbono do lado ou em alguns carbonos da extremidade. Então, você tem que numerar para diferenciar os tipos de estrutura. Então, quando você numera 1, 2, 3, 1, 2, 3, qualquer um dos dois lados daria o mesmo número, você então deve dar o nome pente, 5 carbonos, ligações simples entre eles, an, 3-ol. Então, é o pentan-3-ol. Essa é a nomenclatura utilizada atualmente. Essa nomenclatura 3-pentanol é a nomenclatura antiga que está em desuso, então deve ser evitada essa nomenclatura. Então, o correto é pentan-3-ol. Então, agora segue algumas regras de nomenclatura quando você tem grupos funcionais importantes, como é o caso dos álcoois. Então, na regra de nomenclatura, você tem a primeira. Determine a cadeia principal contendo o grupo funcional. Então, o grupo funcional deve estar ligado diretamente a essa cadeia principal. Você numera a cadeia principal na direção que forneça o menor número para esse grupo funcional. Tá certo?
Então você tem alguns exemplos para a gente exemplificar isso. Aqui o grupo funcional está ligado nesse carbono 2. Você deve numerar deste lado para dar o menor número para o grupo funcional. Então o nome correto é but, ligação em simples an, 2-ol. Então é o butan 2-ol. Já aqui você tem um grupo funcional ligado nessa ponta. Ah, mas aqui você teria o maior número de carbonos. Você teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos nessa sequência, maior do que o que está marcado com 5, mas nessa sequência a hidroxila não estaria ligada diretamente a ela, portanto ela não pode ser considerada a cadeia principal neste caso. Então a cadeia principal começa aqui, porque é onde a hidroxila está ligada. Então você numera a partir daqui para dar menor número para a hidroxila. Então você cita o substituinte na posição 2, é o 2-etil, 5 carbonos pente, ligações simples entre os carbonos an, e no carbono 1 você tem hidroxila, então é o 2-etilpentan-1-ol. Aqui você tem um grupo funcional de éter que está dividindo essa cadeia carbônica e o grupo funcional álcool. Aqui você tem 4 carbonos e aqui você tem 3. Aí você vai falar, então essa aqui deve ser a cadeia principal, que tem mais carbonos. Só que o grupo funcional mais importante aqui é hidroxila. Então a hidroxila tem que estar ligada à cadeia principal. Mas o éter não é um grupo funcional importante? Não, nós vimos na aula anterior que o éter, quando você usa a regra da IUPAC, ele é citado como se fosse um substituinte. Então esse substituinte do oxigênio ligado a 4 carbonos é chamado de butil, com oxigênio termina com ox. Então é o butox, que está ligado no carbono 3. Tá? Porque você tem que numerar a cadeia carbônica para dar prioridade ao grupo funcional. Tá? Ele tem que ter menor número. Depois é que você pensa no substituinte para dar menor número para ele. Então, prioridade grupo funcional. Numera 1, 2, 3. Então o nome do composto é 3 butox, 3 carbonos prop, ligações simples entre ele, an, 1-ol. Tá certo? É o nome correto, então, para esse álcool. Regra número 3. O sufixo do grupo funcional deve ter o menor número. Ou seja, você, na hora de numerar a cadeia principal, tem que dar o menor número para o grupo funcional. Então aqui você tem um OH de um lado e o bromo do outro lado. De novo, o bromo, na regra da IUPAC, ele é considerado um substituinte. Então você numera da extremidade mais próxima à hidroxila. Então 1, 2, 3. Então o nome do composto é 3 bromo, cita o substituinte primeiro, propan-1-ol. Lembrando, esse número 1 deveria vir colocado aqui. Tá certo? Então eu sempre vou ler da maneira correta e atualizada, não como o livro está propondo para nós aqui, colocando esse número 1 antes. Da mesma forma que você tem um grupo funcional no carbono 2 e você tem um cloro na ponta, mas cloro é substituinte, você tem que dar prioridade para o grupo funcional. Então dá menor número para ele, tem que ser começando a numerar dessa extremidade. Então 1, 2, 3, 4, você cita o nome. 4 o cloro, butan 2-ol. Esse número 2 vem para cá. Bom, aqui você tem 2 substituintes nessa extremidade e o OH nessa outra proximidade dessa extremidade. Não interessa o substituinte. Prioridade para o grupo funcional. Então a numeração tem que ser dessa extremidade. 1, 2, 3, 4, 5. Então cita o substituinte primeiro. 4,4 dimetil e pentan 2-ol. O número 2 tem que vir aqui. Quarta regra, se há um sufixo de grupo funcional e um substituinte, o sufixo do grupo funcional recebe o menor número possível, que é muito semelhante à regra anterior. Vamos ver os exemplos. Então aqui você tem 1, 2 para o cloro e o OH seria 3. Aqui 1, 2, 3 para o OH. Bom, para o OH foi tanto faz, começa a numerar de um lado ou do outro, dá no mesmo. Então se para o OH tanto faz, aí sim você prioriza o seu substituinte. Então começa a numerar dessa extremidade, já que para o grupo funcional tanto faz. Então 1, 2, 3, então 2 cloro, pentan 3-ol é o nome do composto. Aqui da mesma maneira, 1, 2, 3, 4, o grupo funcional está na posição 4, 1, 2, 3, 4, dá no mesma numeração. Então priorizo esse lado, a numeração, para dar menor número para o substituinte. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é o 2-metil, hepitan 4-ol. Já como o composto é cíclico, o número 1 deve ser sempre aonde está o grupo funcional. Então ele não precisa nem ser citado na hora de dar o nome. Então 1, 2, 3, você tem o 3-metil, cadeia principal é o ciclohexan,
na posição 1 você tem uma hidroxila, então termina com ol. Então é o 3-metil-ciclohexanol, para você dar menor número para o substituinte. Na quinta regra, se houver mais que um substituinte, os substituintes são citados em ordem alfabética, como nós também fizemos isso para alcanos. Então você tem aqui 1,2 o bromo na posição 2, 1,2 o OH na posição 2. O OH ganha porque ele é grupo funcional. Então numera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então nessa posição 4 você tem o etil, na posição 6 você tem o bromo. Cita os substituintes em ordem alfabética. Então 6 bromo, 4 etil, heptan, 2 ol, que o número tem que ser colocado aqui. Bom, aqui você tem o grupo funcional nessa posição. Começa a numerar dali, que ele é o mais importante. E gira no sentido para dar menor número para substituintes. Então a posição é essa. 1, 2, 3, 4, 5. Citando os substituintes em ordem alfabética. 2 etil, 5 metil, ciclohexanol. Tá certo? E aqui você tem, de novo, o ciclo na posição 1, a hidroxila. Começa a numerar daqui. 1, 2, 3, 4. Para dar menor números. Ah, mas se eu numerasse para cá, 1, 2, 3, 4. Bom, neste exemplo, tanto faz, né? Qualquer sequência que você começando a numerar daqui, daria no mesmo. Então você cita os substituintes em ordem alfabética. Nesse caso, são iguais, mas você tem que colocar o prefixo quantitativo de 3,4 de metil, ciclopentanol. Então é o nome deste álcool. Agora a gente vai para a nomenclatura de aminas. Primeiro nós vamos fazer uma classificação de aminas. Pessoal, as aminas, elas são como se fossem derivadas da molécula de amônia. Então a amina pode ser classificada em primária, secundária e terciária, mas isso não tem a ver se esse carbono vai ser primário, secundário ou terciário. E sim, pelo número de substituintes, a alquila pode ser substituinte também aromático, que vão estar sendo trocado por os hidrogênios aqui. Ou seja, a amônia tem 3 hidrogênios. Se eu substituir um hidrogênio por um grupo alquila, eu vou ter essa amina que nós vamos chamá-la de primária. Já se eu substituir 2 hidrogênios por 2 grupos alquila, eu vou ter essa amina que eu vou chamá-la de secundária. E se eu substituir todos os 3 hidrogênios que estão ligados no nitrogênio aqui, eu vou ter essa amina que nós vamos chamar de terciária. Então, só para efeito de comparação, essa amina aqui, esse nitrogênio, está ligado a um carbono terciário, mas ela só tem um substituinte alquila ligado no nitrogênio. Então, ela é uma amina primária, como foi mostrado aqui. Já o haleto de alquila, ele pode ser terciário se o cloro estiver ligado a um carbono terciário, e assim o álcool pode ser terciário se a hidroxila estiver ligado a um carbono terciário. Tá certo? Então, haleto de alquila terciário e álcool terciário é porque eles estão ligados a carbonos terciários. Já a amina, se ela o nitrogênio estiver ligado a um carbono terciário, isso não quer dizer que ela vai ser uma amina terciária. Depende do número de grupos alquilas ligados no nitrogênio para você classificar as aminas. Bom, a nomenclatura comum de aminas, ela é também bastante simples e parecida com a regra de nomenclatura comum de éteres, aonde você tem que citar os substituintes que estão ligados no nitrogênio em ordem alfabética, seguido da palavra amina. Então é bastante simples, como você está vendo nesse exemplo. Então você tem o metil ligado no nitrogênio, então o nome do composto é metil e a palavra amina. Neste caso é tudo junto, então fica metilamina. Nesse exemplo você tem o grupo propil de um lado e o grupo metil do outro lado. Citando os substituintes em ordem alfabética, tudo junto, não é separado por hífen nem por espaço, você cita então metil, propil, amina. Caso você tenha substituintes iguais, basta citar o prefixo quantitativo de etilamina, ou esse caso dessa amina terciária, trimetilamina, ou essa que você tem uma amina terciária que primeiro vem o butil, em ordem alfabética vem primeiro, dimetilamina, ou essa que você tem 3 substituintes diferentes, etil, metil, propil e amina, tá certo? Então essa é a nomenclatura usual que você cita os substituintes ligados no nitrogênio. Já usando a regra da IUPAC, você usa o sufixo amina, onde o número identifica o carbono no qual o nitrogênio está ligado. Então é o seguinte, você vai seguir a regra oficial que você vai ter que encontrar uma cadeia principal. E o nitrogênio, que representa a amina, ele é um grupo
funcional. Então vamos aos exemplos. Essa molécula aqui, ó, tem 4 carbonos na cadeia principal. Você numera da extremidade mais próxima ao grupo funcional, que é o nitrogênio. Então, numerando assim, você vai ter o nome: 4 carbonos, but, ligações simples an e 1 amina, já que o grupo funcional está ligado no carbono 1. Então, como eu falei anteriormente, essa é a maneira correta e atual de você usar a regra. Mas veja esse exemplo. Nós temos uma amina agora secundária, porque tem 2 grupos alquilas ligados no nitrogênio. A cadeia principal você vai escolher sendo a maior sequência de carbono. Vai numerá-la de maneira a dar menor número para o carbono onde o nitrogênio está ligado. Tá certo? E na hora de você citar o nome, esse grupo que está ligado aqui, que é um etil, ele não está ligado na cadeia principal, ele está ligado no nitrogênio. Então a posição dele você vai chamar de N. Por isso que aparece aqui N tracinho. O hífen é porque esse N indica a posição, né? Está substituindo um número, porque esse grupo etil não está ligado na cadeia principal. Então é N, etil, e a cadeia principal, 6 carbonos X, ligações simples an, e no carbono 3 tem a função amina, 3-amina. De novo, esse H pode ser removido aqui quando você escreve em português. Aqui você tem uma amina terciária. O lado que contém maior número de carbonos é a cadeia principal, tá certo? Os outros grupos são substituintes que não estão ligados na cadeia principal, então a posição deles é N. Então o nome da molécula é citar o substituinte em ordem alfabética. N-etil primeiro, depois o N-metil, 3 carbonos prop, ligações simples an e 1-amina. É o nome, então, dessa amina terciária, tá certo? Então, como nós fizemos nos exemplos anteriores, os substituintes são listados em ordem alfabética, precedidos por um número, caso eles estejam ligados na cadeia principal, ou pela letra N, para identificar a posição, já se ele não estiver ligado na cadeia principal, e sim no nitrogênio. Então vamos analisar outros 4 exemplos. Aqui novamente nós temos uma amina secundária, onde o maior número de carbono está desse lado, então é a cadeia principal, então você numera a partir da extremidade que indica o grupo funcional. Então nós temos um cloro, que é um substituinte ligado na cadeia principal, e temos um metil ligado no nitrogênio. Cito os substituintes em ordem alfabética: 3-cloro, N-metil, já que o metil está ligado no nitrogênio, 4 carbonos but, ligações simples an, né? E 1-amina. Então é 3-cloro, N-metil, butan, 1-amina. Aqui novamente uma amina secundária, maior número de carbonos cadeia principal, numera para dar menor número para o grupo funcional, e você tem um substituinte ligado no carbono 5 da cadeia principal e outro substituinte ligado no nitrogênio. Cita os substituintes em ordem alfabética: N-etil, 5-metil, hexan, 3-amina. Já aqui você tem uma amina terciária, você tem 2 grupos metil ligado no nitrogênio e um bromo ligado na cadeia principal. Numerou, deu menor número para o grupo funcional, e você cita o nome então, em ordem alfabética: 4-bromo, N,N, dimetil, que são esses dois que estão ligados no nitrogênio, pentan, 2-amina. Já esse composto cíclico, né? Você tem a cadeia principal sendo esse ciclo hexano, que você vai colocar a terminação amina no final, né? Então você tem essa amina secundária. Você começa a numerar deste carbono, porque ele está ligado no grupo funcional, que é o mais importante, e numera nesse sentido: 1, 2, para dar menor número para esse substituinte. E esse grupo propil, ele está ligado no nitrogênio, que você vai citar aqui então no nome. Então o nome do composto é 2-etil, N-propil, ciclohexanamina. Não precisa citar o número 1, onde o nitrogênio está ligado, porque esse composto ele é ciclo. E você também pode excluir essa letra H quando você escreve em português. Bom, nós temos compostos onde o nitrogênio apresenta uma carga positiva. Esses compostos são chamados de sais de amônio quaternário, tá certo? Então é possível então que eu tivesse uma amina terciária e eu fiz uma reação que nós vamos ver futuramente, essa reação, e acrescentei um outro grupo alquila no nitrogênio.
O nitrogênio suporta bem uma carga positiva, que ele mantém aqui o octeto completo, né? Essa aqui nós chamamos de carga formal. E se eu tiver um halogênio aqui que vai balancear essa carga positiva, eu tenho agora um sal de amônio quaternário, né? O nitrogênio apresenta uma carga positiva e você tem aqui uma carga negativa de um halogênio, nesse caso, formando uma ligação iônica. Então isso é um sal, e nós chamamos isso de sal de amônio quaternário. Para dar o nome, então, para esse sal de amônio quaternário, nós podemos seguir essa regra bastante simples aqui. Neste caso, o primeiro exemplo não é um sal, ele é um hidróxido, né? Então, ele é um hidróxido, então você poderia chamar hidróxido de tetrametil amônio, tá certo? Da mesma forma como você tem o cloreto de amônio ou hidróxido de amônio lá na química inorgânica, que você usa esses nomes. Então aqui é de forma semelhante. Então tetrametil amônio. Então é o hidróxido de tetrametil amônio, porque os 4 substituintes são iguais. Caso você tenha substituintes diferentes, você cita substituintes em ordem alfabética. Nesse caso é um sal formado pelo cloreto. Então é o cloreto de etil dimetil propil amônio. Cita os substituintes em ordem alfabética. Etil dimetil propil amônio. Então é o cloreto de etil dimetil propil amônio. Tá certo? Então são os exemplos de nomenclatura de sais de amônio quaternário. Então nós finalizamos a nomenclatura neste capítulo 2 e iremos ver outras formas de nomenclatura em capítulos próximos.